Namastê, namastê, gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz e honrada de você estar me recebendo aí na sua casa. Você já se inscreveu no meu canal? Se inscreve! Eu quero crescer como uma grande família espiritualista. Você já teve a sensação que você saiu do corpo? Eu fiz uma pesquisa no Facebook e no Instagram, 90% das pessoas falaram que sim. Em 1979 eu conheci o Valdo Vieira, o pai da projeciologia no Brasil, e ele foi inclusive sócio do Chico, mas eles tiveram divergências por questões religiosas. Eu fui no instituto em São Paulo, no instituto dele em São Paulo, na Lapa, ele estava provisoriamente lá, ele era do Rio, mas estava em São Paulo lançando um livro e eu procurei para me ajudar a saber sobre projeções. Porém, quando eu fui para a sala dele, eu estava preparada para fazer uma projeção. Eu acabei fazendo uma regressão de memória, onde eu me vi na minha vida passada como um morador do Pelourinho, inclusive eu dei um nome, Manuel Quirino, ele vivia no Pelourinho, ele foi político, ele foi escritor e eu acabei me vendo nessa vida passada. Depois eu fui no instituto dele no outro dia e eu participei de 2 sessões de projeciologia. E na sexta-feira eu fui numa consulta e eu estava na sala de espera, estava esperando a minha médica e eu tinha acabado de printar essa imagem aqui, ó, que é da projeção astral. Eu printei essa imagem e aí eu fui ser atendida e ela me perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu era uma escritora de temas espirituais e ela ficou assim curiosa porque eu estava printando lá na sala de espera quando ela diz: Mônica, nós somos espíritas e o meu marido ele faz projeção astral. Fui inclusive conversar com ele e provavelmente ele vai fazer parte do meu grupo. Portanto, desde o dia que eu fiz a minha projeção, que não foi projeção, foi regressão e depois eu fiz a projeção, em 1979, eu sinto que a gente está mais aberto para os temas voltados para a espiritualidade. Eu acho que a gente está passando por profundas transformações de consciência. Portanto, assuntos como anjos, regressão de memória, projeção astral, psicocinese, mediunidade, irradiação de seres extrafísicos, oráculos e a própria intuição que você tem, presente na maioria das pessoas, elas estão deixando de serem tratadas com desdém e levadas mais a sério. Portanto, se é verdade que a gente usa apenas 3% da nossa capacidade cerebral, isso significa que nós somos apenas crianças aprendendo para nos tornarmos técnicos de um grande universo sagrado. A nova geração de neurofisiologistas deu passos imensos para desvendar segredos do cérebro e graças aos avanços nessa área será possível ler boa parte do que se passa em nossa mente no tempo real, no tempo que acontece. Como é que ficaria uma experiência como vidas passadas ou uma projeção astral? Será que a gente vai conseguir colocar em prática a teoria de Einstein sobre a quadridimensionalidade ou aprender mais a fundo sobre a 5ª dimensão? Há 3 séculos, Descartes afirmou que o homem possuía um terceiro olho, que na verdade está aqui, ó, é onde eu coloco assim, aqui, é o olho invisível, que ele poderia ter ligação com o interior da nossa consciência. Cientistas franceses afirmam que o filósofo ele não está enganado. Portanto, se a gente pedir para o indivíduo imaginar uma imagem com os olhos fechados, e se ele utilizar o lóbulo no qual residem as funções da visão, eu espero que um dia a gente consiga decodificar o que a gente está pensando em algo no computador. Existem experimentos, como eu acabei de falar, onde uma pessoa vai mentalizar algo e vai ser projetado na tela do seu PC. O virtual e o real compartilham de um mesmo território chamado cérebro. Portanto, foi o que eu fiz a pergunta: você já sentiu flutuando sobre o seu corpo? Você já sentiu que você saiu do seu corpo? Isso chama-se projeção. Projeção é a capacidade que algumas pessoas têm de sair do corpo. Isso também é chamado de desdobramento. A projeção da consciência, chamado PC, ou experiência fora do corpo, EFC,
Trata de um fenômeno onde ocorre a saída da consciência do corpo humano para uma suposta manifestação em uma dimensão extrafísica. A experiência é caracterizada como sendo uma forma de escape do teu corpo, sendo possível a pessoa se ver, ele se vê a si mesmo, e o mundo afora com uma outra perspectiva. Às vezes a projeção é tão forte que antes de você acordar, você tem a sensação de estar caindo da cama. Já teve essa sensação de você estar dormindo e de repente você parece que vai cair da cama? Portanto, na projeção a gente visita pessoas vivas ou mortas e fazemos tudo isso com uma tremenda sensação de liberdade. A maioria das pessoas espiritualizadas já passaram por essa sensação. E você? Você já teve? Você já sentiu seu corpo flutuar ou sentiu que voava? Você teve uma sensação que aquele sonho era real? Portanto, sonhos que parecem reais, na verdade, são projeções astrais. A projeção, ela pode ser realizada por qualquer pessoa, através dos sonhos, através da meditação, através de técnicas de relaxamento, ou você nem percebeu que você fez uma projeção. E se você tem alguma atividade emocional ou forte estresse, também você pode ter uma projeção. Também através da estimulação eletromagnética, experiências de ilusão de ótica controladas e através de efeitos por indução de drogas. O mestre da projeciologia, que eu conheci em 1979, como eu relatei no começo, ele explicava que as pessoas conseguem fazer projeções lúcidas, ou seja, algumas pessoas conseguem estar cientes que se encontram fora do corpo físico e nós estaríamos presos por um cordão chamado cordão de prata e assim a gente consegue conhecer dimensões extrafísicas. E existem centenas de relatos de projeções. Você provavelmente, depois que terminar o vídeo, você vai querer escrever a sua sensação, a sua experiência de projeção. Agora, tem pessoas que não acreditam, elas dizem que tudo isso não passa de uma alucinação. Agora eu tenho que dizer, né? Quer dizer, não é porque um fenômeno ele não pode ser detectado através de um aparato científico que ele não existe, né? Quem acredita sabe que acontece, ou pessoas que têm fé também. A projeção da consciência, ela é, claro, pelo que eu acabei de falar, ela é uma experiência subjetiva e descrita muitas vezes como uma sensação de estar flutuando como um balão. Em alguns casos, conforme relatos, havendo a possibilidade de estar vendo o próprio corpo físico, olhando sob o ponto de vista do observador, tudo fora do teu corpo. 1 em cada 10 pessoas afirmam ter tido alguma experiência fora do corpo. Segundo Vieira, quando as ondas cerebrais diminuem durante o sono, o laço energético que segura o corpo astral se solta, ocorrendo a projeção. E muitas projeções, como eu disse, são tão reais que parece que você está vivendo aquilo mesmo. Então, durante a projeção, o laço entre o corpo físico e o corpo astral, ele é mantido pelo que chamamos de cordão de prata. E esse cordão só se rompe quando morremos. Para o espiritismo, o desdobramento, a projeção, nada mais é do que a exteriorização do teu espírito, ou seja, eu já me vi flutuando na sala. Na verdade, era o meu espírito. Eu tinha acabado de chegar em casa com meu filho no colo, tinha acabado de ganhar neném. Aí eu realmente estava estressada, estava cansada. Deitei, eu me vi flutuando como um balão. Eu fui no quarto do meu irmão, da minha irmã, fui no quarto da minha mãe, fui na sala. Na sala eu vi uma entidade da minha mãe, que minha mãe deixava na sala. Bem interessante, né? Mas eu me sentia flutuando em cima mesmo, no teto. E eu vi meu filho chorando. Aí aquilo me deu uma certa aflição, porque eu fiquei com medo do que poderia estar acontecendo com ele. Aí imediatamente eu me vi no meu corpo físico e ele estava chorando. Aí eu segurei ele no colo e ficou tudo bem. As projeções, elas podem ser conscientes. Então, quando eu me lembro do que aconteceu, sabe aquele sonho real? Você se lembra que aconteceu. São projeções conscientes. Ou você foi induzido numa sala de aula, eu fiz muito curso de projeção, eu induzi os meus alunos a fazerem projeções. Ou podem ser de forma inconsciente, quando você está dormindo, sonhando, ou você não lembra de nada. Agora vamos aos níveis de lucidez.
Na projeção inconsciente, na maioria das vezes que nós fazemos todas as noites, aí independe de religião, de credo ou do ateísmo. Nós fazemos projeções quando nós estamos num sono muito pesado. A sensação é muito real, como eu disse. Existe a projeção semiconsciente, que é quando você sonha. Você acorda, você está sonhando, você acorda, vai no banheiro, aí você volta a dormir e continua o sono. Os sonhos. O mesmo sonho que você teve antes de acordar, você continua. Isso é chamado de projeção semi-inconsciente. Interessante. E nós temos a projeção consciente voluntária, que é feito através de exercícios de relaxamento, o mesmo que eu fiz em 1979 junto ao Valdo Vieira e o mesmo que eu fazia com os meus alunos na década de 1990. E a gente tem a experiência quase morte, que é o EQM, que a grande maioria dos relatos, quando as pessoas dizem que morreram, que elas se viram na sala junto aos médicos, acreditamos que isso seja uma projeção. Nesse caso, o espírito, ele não desliga do corpo físico. E aí, no caso das experiências pós-morte, o paciente milagrosamente ele ressuscita. 11% dos pacientes relatam essa experiência de projeção enquanto estavam mortos. Então, o que pode acontecer durante a sua projeção? O ballonament, que é a sensação do balão, como eu descrevi para vocês. A catalepsia projetiva, que é um estado de consciência onde você vê o corpo, mas você não tem controle sobre ele. Então, a sensação é que você está paralisada. Você abre os olhos, mas não consegue mexer nada. Existe também um estado vibracional, que você pode sentir arrepios ou calafrios. Em alguns casos, pode dar ruído na cabeça. É uma sensação de zumbido ou de tontura. Pessoas sentem também uma imensa alegria ou, o contrário, pessoas que fizeram projeção podem sentir muito medo. Esse médico que eu conversei na semana passada, o esposo da minha médica, ele relatou que ele fez uma projeção muito jovem, primeiro ano da faculdade de medicina, e ele viu pessoas pedindo, as pessoas mortas, tipo como se fosse no IML, pedindo ajuda para ele. Então existem algumas pessoas capazes de fazer projeção que elas acabam encontrando pessoas logo após elas morrerem. Existem relatos interessantes. Eu lembro da minha nora, ela recém-casada com meu filho, ela viu um homem no apartamento onde ela estava morando naquela uma semana. Depois ela descobriu que no mesmo andar havia falecido um senhor de Covid. Bem curioso. Muitas histórias vocês vão ler depois nos relatos. No caso, inclusive eu quero mostrar para vocês algumas situações interessantes e me perguntam muito o que a gente pode ser feito. Primeiro, se você faz uma projeção consciente, tenta fazer uma oração antes, caso você queira fazer uma projeção. Em segundo lugar, você que tem essas projeções com pessoas mortas, também se valha do intuito da oração, tá? É importante. Em 2007, no Instituto de Neurologia da Universidade de Londres, cientistas fizeram experimentos onde os participantes alegaram que experimentaram a sensação de estarem sentados ao lado dos seus corpos físicos. Mas, infelizmente, tal estudo não conseguiu ser comprovado. A evidência científica disse que acabou ocorrendo uma alucinação coletiva. Quando eu publiquei esse texto, essa imagem que eu mostrei para vocês, essa daqui, ó, do corpo, você dormindo e com a sensação de estar fora do corpo, quando eu publiquei esse tema, choveram assim experiências de relatos de projeções de projeção astral. Portanto, você acredita? Você acha que já fez uma projeção? Conte aqui nos comentários que eu quero ler sobre a sua experiência de projeção astral. Espero que você tenha gostado do tema e entenda que quando você teve a sensação de saída do corpo, ela aconteceu, ela existe e é chamada de projeção astral. Ou seja, você é um projeciologista, tá bom? Namastê, gratidão por um dia de luz.